Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, a nossa mente, durante este estudo de suma importância para a Igreja do Senhor, o povo remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, capítulo 12, versículo 17. E o testemunho de Jesus é o Espírito de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar, tanto o pregador quanto os ouvintes, para que o Espírito Santo possa fazer morada em nós, fazer-nos compreender os planos de Deus para seu povo. E o tema de hoje são assuntos relacionados à chuva serôdia, os resultados da chuva serôdia. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar da chuva serôdia. O que vai acontecer? Como que Deus vai finalizar a sua obra? Quais são os passos? A primeira coisa que vamos fazer, vamos definir o que é chuva. A definição da chuva na linguagem simbólica da Bíblia, a linguagem figurativa da Bíblia. Para isso vamos ler Deuteronômio 32, verso 1 e 2, e Isaías capítulo 55, verso 10 e 11, que diz assim: Ouvi, ó céus, e falarei. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva. A minha fala destilará como o orvalho. Como a garoa sobre a terra erva e como a chuva sobre a relva. E em Isaías 55, verso 10 e 11 diz: Porque como cai a chuva e a neve desce ao céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente ao semeador e pão para o que come, assim será minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Esses dois textos, Deuteronômio 32, verso 1 e 2, Isaías 55, verso 10 e 11, nos provam que a chuva simboliza a palavra de Deus, as suas doutrinas e falas. Sem a chuva, as plantas morrem. Também nós, sem a palavra de Deus, morreremos, tanto espiritualmente e fisicamente. Tanto espiritualmente e fisicamente. Pois a palavra de Deus, que é a chuva, a palavra de Deus, que é a chuva, aqui estão as fontes da vida. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos as fontes da vida espiritual e da vida física. Quando você está bem espiritualmente, então isso te dá saúde aos ossos, te dá alegria de viver, te dá esperança. E também a palavra de Deus nos mostra como devemos cuidar da nossa saúde. Então a chuva simboliza a palavra de Deus. Sem chuva as plantas morrem. E sem a palavra de Deus nós, seres humanos, morremos. Espiritualmente e fisicamente. Ok? Então quando nós falamos de chuva na palavra, assim, na linguagem simbólica, lógico, né? Significa as falas, as doutrinas, as declarações de Deus. É isso que quer dizer. Porque nós somos comparados a ervas ou plantinhas, gramas, ervas, plantas. Isaías 40, verso 6 a 8 diz, Isaías 40. A voz disse, clama. E ele disse, o que eu devo clamar?
Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, permanecerá para sempre. Amém. A Bíblia diz que o povo é erva, e a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a chuva. Aí você vê uma combinação excelente da chuva, que é a palavra de Deus, e da erva, que é o povo. Então, sem chuva, a planta morre. Nós, sem a palavra de Deus, nós morreremos. Por isso, Jesus diz em Mateus, capítulo 4, mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Porque essa palavra é vida, é água. Ok? Sem água não há vida. Literalmente falando. Literalmente falando. Sem água não há vida. Não tem como viver numa casa sem água. Tem que ter água. Pode faltar arroz, feijão, né? Por algum tempo, mas água não. Não pode faltar água. Água para beber, água para tomar banho, água para fazer as coisas, água, né? Agora, as roupas, tem que ter água. Certo? Então você vê que é um lindo simbolismo a palavra de Deus sendo a água e nós a erva. Daí o profeta Zacarias diz em Zacarias capítulo 10, verso 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da última chuva. E algumas versões diz no tempo da chuva serôdia. Na versão King James, fiel, 1611, na primeira edição de 2017, as palavras são assim. Pedi ao Senhor chuva no tempo da última chuva. Agora eles colocaram no tempo da chuva serôdia, mas também a palavra seródia, o serôdio significa último, né? Mas é uma palavra que quase não se usa mais. Então pedi ao Senhor chuva no tempo da última chuva. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhes-á chuvas abundantes a cada grama do campo. Então cada grama do campo precisa receber essa chuva. E você tem que lembrar, a grama ou a erva é o povo. Certamente o povo é erva. Certamente o povo é grama. Então a chuva precisa cair sobre cada grama do campo. Cada grama do campo, ou seja, cada membro da igreja tem que receber esta última chuva. Ok? O que significa o campo? Porque cada grama do campo tem que receber a chuva. No livro Parábola de Jesus, página 30, diz: o campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens. E esta obra é executada pela igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na igreja que devemos crescer e amadurecer para o celeiro de Deus. Onde é que vamos crescer e amadurecer? Na igreja. No campo. No campo. A igreja. Então, Zacarias capítulo 10, verso 1, que diz que Deus vai dar chuvas abundantes a cada grama do campo e a cada membro da igreja. Porque grama ou erva é o povo. O povo do campo é o povo da igreja. Cada grama do campo. Ou seja, todos vão receber. Todos têm que receber essa chuva. Todos. Todos têm que receber essa chuva. Ok. Resumindo essa primeira parte, pedi ao Senhor chuva no tempo da última chuva. A chuva serôdia significa as últimas doutrinas, a última mensagem para a igreja do Senhor.
Essa é a chuva serôdia. Irmão, como você prova isso pela Bíblia? Você vai em Deuteronômio 32, verso 1 e 2, Isaías 55, verso 10 e 11. Que a chuva significa as palavras do Senhor, as suas declarações, as suas doutrinas. E a palavra serôdia, ou última, é a derradeira. Então, a última chuva é a última mensagem, as últimas doutrinas do Senhor para a sua amada igreja. É isso que significa chuva serôdia. É o Espírito Santo dando mais mensagem. É o Espírito Santo ensinando. É o Espírito Santo sendo o professor da justiça. O ensinamento, o ensinador da justiça. É o Espírito Santo em trabalho. Primeiro o Espírito Santo vem como o agente ensinador da verdade, revelador da verdade. Ele revela a mensagem. Ele trabalha no coração para que o povo receba a mensagem e depois de receber a mensagem, os corações estão preparados para o derramamento posterior do Espírito Santo. É o mesmo Espírito, mas em duas fases. É o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos revela e nos conduz a toda a verdade. Então, a chuva serôdia é a manifestação do Espírito Santo através da revelação de uma mensagem específica para a igreja do Senhor. Por isso, quando o Senhor diz pedir chuva no tempo da última chuva, você está dizendo aqui, pedir a última mensagem no tempo da última mensagem. Pedir mensagem, pedir doutrina no tempo da última, não da penúltima, mas da última mensagem. Então o Senhor fará nuvens claras e dá-lhes chuvas abundantes, muitas mensagens. Ou sim, muita verdade, muita, não pouca coisa, muita verdade. Mas a quem Deus vai dar essas mensagens? A cada grama do campo. Ou seja, essa mensagem estaria disponível para cada grama do campo, para cada membro do campo. Eles têm que saber, eles têm que receber. Igual no tempo de Jesus, cada grama do campo, cada grama do povo judaico, todos receberam a mensagem de Cristo. Tanto aqueles que aceitaram para serem salvos e se tornaram os discípulos de Jesus, alguns até apóstolos, né? Os 12 apóstolos, quanto aqueles como os líderes lá, a maior parte dos líderes, rejeitaram, mas eles ouviram. Então, cada grama do campo, 2000 anos atrás, no tempo do primeiro Pentecostes, cada grama do campo recebeu a mensagem, recebeu a chuva. Mas nem todos foram habilitados para participar do derramamento como resultado da primeira chuva, ou da chuva temporã. Nem todos foram habilitados. Aqueles que se prepararam através da mensagem que Jesus deu para eles, se prepararam, confessaram seus pecados, se arrependeram, né? E se purificaram de toda impureza, de toda mágoa, de toda ruim suspeitas entre eles. Enfim, limparam seu coração, tiraram todos os empecilhos e se prepararam para receber o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Isso vamos estudar hoje, passo a passo, meus queridos. Passo a passo. Então, a chuva serôdia significa as últimas doutrinas, a última mensagem para a igreja do Senhor, para a igreja adventista do sétimo dia. Primeiro veio a igreja, e depois essa mesma mensagem vai se alastrar pelo mundo inteiro no alto clamor. É a mesma mensagem, na segunda fase. O campo é a igreja do Senhor Deus aqui na terra, é o campo, e a erva somos nós, os membros. Certo? Ok. A própria Ellen White pediu para que a igreja orasse pela chuva serôdia. Testemunhos para ministros, no texto que está na frente de vocês. Testemunhos para ministros, TM, página 506. Ela diz, orai pela chuva serôdia. Orai
pela chuva serôdia. Então, se ela está dizendo orai, porque ela não tinha, porque a igreja naquela época não tinha, orai pela chuva serôdia. Aí ela vai citar Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que fez os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e fará descer a chuva a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. Amém? O que amadurece o grão? A chuva serôdia. O que faz brotar o grão? A chuva temporã. Mas quando cai, nesse caso aqui, quando Deus envia a chuva serôdia, ele envia também, juntamente com a serôdia, a temporã. Sim. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, que é a última mensagem, né? As últimas doutrinas. O Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuveiro de água e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. O que quer dizer isso? Onde quer que a última mensagem está sendo pregada, que é a mensagem do selamento, também está sendo pregada a mensagem anterior. Porque não podemos pregar a mensagem da vara independentemente da mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. Não dá. Tem que ir juntos, um complementando o outro. Sim. A mensagem do selamento é a mensagem do outro anjo. É o quarto anjo. E que é a mensagem da última chuva. Mas onde quer que você prega a mensagem do selamento, também você está pregando a mensagem da chuva temporã, da chuva anterior. Sim? Ou seja, Ellen White veio com a penúltima mensagem. Ela pegou todas as mensagens desde os dias do Pentecostes, dos discípulos, até, né? Todas essas verdades que os discípulos pregaram sobre Jesus, Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ela pega todas as mensagens dos reformadores também, né? De todos os reformadores, da história da igreja. Você pode ver isso nos seus livros, nos próprios livros que ela escreve. Ela pega toda a mensagem lá atrás, lá do passado, até Guilherme Miller, além da luz adicional que Deus deu para ela depois do movimento millerita, e ela resume todas essas mensagens e entrega para a igreja. E através da mensagem dela, do ministério dela, ministério profética dela, Deus deu uma poderosa mensagem para a igreja adventista. Certo? Então, com essa primeira chuva de doutrinas maravilhosas que a igreja adventista tem, a tenra erva consegue germinar. Por isso diz assim, no Oriente a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Você está semeando. A igreja semeia a verdade no tempo da semeadura. A chuva temporã é necessária para que a semente possa germinar, diz Testemunhos para Ministros, página 506. Então é necessária que a chuva temporã caia. Na verdade, nós pregamos as três mensagens angélicas, a mensagem dos pioneiros adventistas, a mensagem de Ellen White sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre o vestuário, enfim, sobre a primeira mensagem, a segunda mensagem, explicando um pouco sobre Daniel 8:14, explicamos sobre Levítico 11, explicamos sobre, enfim, o básico sobre o estado dos mortos. Então tem muitas mensagens da chuva temporã que faz germinar a planta, que faz
germinar a vida espiritual na pessoa que estava morta nos seus pecados. Então, a chuva temporã é necessária para fazer germinar. Mas ela continua. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão. O que amadurece é a chuva serôdia e o prepara para a foice. Mas quando Deus envia a chuva serôdia, que é a última mensagem, essa mensagem vem acompanhada também das outras mensagens anteriores. Não é independente. Aliás, o estudo vai deixar bem claro isso hoje. Vai deixar bem claro isso aí. Claro. Então, a própria Ellen White não tinha a chuva serôdia. E se a Bíblia define a chuva como as doutrinas, a última a mensagem, então a expressão chuva serôdia significa as últimas doutrinas, a última mensagem. E ela mesma diz, orai pela chuva serôdia. Então a própria Ellen White não tinha a chuva serôdia. Ela pediu para a igreja a orar pela chuva serôdia. Ela não tinha a última mensagem. Ela tinha a penúltima mensagem. Sim. Veja o que diz, o que ela mesma diz quando foi perguntada se Deus tinha uma luz nova, mais intensa. Se Deus tinha mais uma luz nova. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, página 174. Mensagens Escolhidas, página 174. Diz assim. Foram feitas algumas perguntas nesta ocasião. Irmã White, a senhora pensa que o Senhor tem alguma luz nova e mais intensa para nós como um povo? Respondi, com toda a certeza. Não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus. Mensagens Escolhidas, página 174. Ela não ficou inventando, ou ficou vaga, assim, sem uma resposta contundente. Quando foi perguntada se tinha uma luz nova, se Deus tinha alguma luz nova e mais intensa, ela não ficou na dúvida, ela respondeu com toda a certeza, com toda a clareza. Diz ela, respondi com toda a certeza, não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Então, ela sabia que Deus ia revelar a última mensagem para a sua igreja. Ela sabia que Deus ia responder à oração dela em Testemunhos para Ministros, página 506, quando ela mesma diz, orai pela chuva serôdia. Ela sabia que a última chuva, que é a chuva serôdia, é que amadurece o grão e prepara a igreja e prepara o povo de Deus para o celeiro de Deus. É a última chuva que nos prepara para o grande dia de Deus, para o dia grande e terrível de Deus. Ela diz, sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus. Texto maravilhoso, muito, muito lindo, muito profundo esse texto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ela respondeu que Deus revelou para ela, porque ela diz, eu posso falar com conhecimento de causa. E como é algo no futuro, então foi Deus que revelou, porque um ser humano normal, comum, não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, se ela respondeu com toda a certeza, não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Sei que a preciosa verdade a ser desdobrada. Então, Deus revelou para ela. Deus mostrou para ela que Deus ia revelar uma luz nova e mais intensa, que é nada mais, nada menos do que a última chuva. A chuva que vem para complementar a chuva temporã. Olha, sem a chuva serôdia, não haverá colheita.
Porque a chuva serôdia que amadurece o grão para o celeiro de Deus. É a chuva serôdia. Ok? E muitos em grande medida, como diz o Testemunhos para Ministros, página 506, muitos em grande medida têm deixado de receber a chuva temporã. Em que sentido? Eles não entendem mais a mensagem anterior, não entendem a terceira mensagem angélica, não entendem as reformas, não entendem os princípios básicos da nossa fé. Deixaram de receber, de usufruir os benefícios da chuva temporã. E se torna ainda mais difícil para que eles possam entender a chuva serôdia, que é a última mensagem. O povo quase não entende nada. É difícil encontrar alguém interessado em estudar a palavra de Deus, em aprofundar nas profecias. É difícil. Muitos não sequer querem estudar as profecias, não quer aprofundar, não quer reforma, não quer ler os livros do Espírito de Profecia de Ellen White, não querem estudar. Por isso, muitos têm deixado de receber, em grande medida, os benefícios da chuva temporã. Deixaram de receber os benefícios de entender a mensagem na chuva temporã. Sim, que é a mensagem anterior, que vem desde os discípulos, passando pela Idade Média, né, até Guilherme Miller e Ellen White. Ellen White escrevendo os seus livros, ela pega todas as mensagens, todas elas, batismo, fé, né, enfim, tudo o que os discípulos pregavam, a mensagem de Guilherme Miller também, as 2.300 tardes de manhã, e ela vai ampliar mais, e com essa mensagem que Deus deu para ela, nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, uma mensagem profética, as 3 mensagens angélicas, que é o resumo de todas as mensagens anteriores de todas as igrejas, da luterana, da batista, da metodista, da presbiteriana, dos valdenses, dos discípulos, enfim, com todas essas mensagens, se rejeitar nenhuma dessas mensagens maravilhosas da palavra de Deus, inclusive a mensagem que Deus revelou, a mensagem adicional que Deus deu para ela, sobre o sábado, sobre o santuário, enfim. Assim nasce a Igreja Adventista, assim nascem os irmãos. Mas, para que a colheita possa chegar ao ponto de ser madura, pronta para a foice, pronta para ser armazenada no celeiro de Deus, precisa da última chuva. E a última chuva, que é a chuva serôdia, tanto prepara o trigo para o reino, também corta o joio para ser queimado. É isso que faz. Por isso a chuva cai sobre cada grama do campo. Cada grama do campo. Tanto o trigo, que vai ser selado, como o joio, que vai ser cortado e ser queimado. Cada grama do campo. A mensagem do selamento faz esse trabalho. Sela o trigo e prepara o joio para ser cortado e queimado. Tremendo, tremendo, tremendo. Pense nisso aí. Pensa. A mensagem que não te salva, amanhã vai te condenar. Infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não venhamos a rejeitar nenhuma palavra que seja da boca do Senhor. Que não venhamos a dizer como muitos que acham, né? Eles imaginam que não tem mais luz depois de Ellen White. Ellen White diz, sim, tem uma luz nova e mais intensa. Claro que tem. E essa luz está disponível para você, querido irmão, querido pastor adventista. Essa luz está disponível para você na mensagem do selamento. Tome um tempinho, ora a Deus, analise essa mensagem. Não comece a dizer que é bobagem, não tem nada a ver, a igreja não prega assim. Não fale assim. Aliás, eu sei que a igreja tem pontos diferentes, tem algumas discordâncias com relação à mensagem. Mas analise você, pegue a Bíblia, pegue o Espírito de Profecia, se coloque de joelho, fale com Deus. Analise, veja se a mensagem se faz sentido.
Veja que se a chuva serôdia é unicamente derramamento do Espírito Santo, é só isso? Não é só isso. Não é só isso. A chuva é a palavra de Deus. É o Espírito Santo ensinando, preparando. E o próprio Espírito Santo, depois de nos preparar, agora ele mesmo será derramado, né? Vai ser derramado em nosso coração, em poder pentecostal, para pregar a palavra de Deus, falar os idiomas, porque Pentecostes, né? Você tem que lembrar o que aconteceu no primeiro Pentecoste. É o Espírito de Deus sendo derramado sobre os discípulos, habilitando-os para pregar com poder a palavra de Deus, inclusive falar os idiomas, fazendo sinais, milagres e prodígios para a glória e honra de Deus e para o avanço do reino de Cristo. Então tem duas fases. O Espírito vem como chuva e depois o mesmo Espírito vem como poder pentecostal para fazer sinais, milagres, falar os idiomas. E no nosso caso, vai ser assim durante o alto clamor. Sim, haverá sinais, prodígios, milagres para o povo de Deus. Então a chuva tem duas fases. E se você não aceita isso, quer dizer que a chuva é só o derramamento do Espírito Santo? Então, querido irmão, você está contradizendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a chuva são as declarações do Eterno. Deuteronômio 32, verso 1 e 2, e Isaías capítulo 55, verso 10 e 11. Continuamos com o nosso tema agora. Veja como Ellen White coloca o assunto da chuva serôdia. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu vaso. Que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra para que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permiti-me contar-vos. Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça. Aqui você vê que Ellen White fez isso está no livro Eventos Finais, página 194. Ela fez uma declaração, na verdade uma oração, orando continuamente, que a chuva serôdia caia em meu vaso. Biblicamente falando, que a última doutrina, que as últimas doutrinas, que a última mensagem do Senhor caia no meu coração, porque a Bíblia diz que a chuva é uma mensagem. A chuva são as declarações do Eterno. A chuva são as palavras do Senhor, Isaías 55. Então, você não pode interpretar esse texto de Ellen White como sendo somente o derramamento do Espírito Santo em poder pentecostal. Primeiro, o Espírito vem numa mensagem. O Espírito se manifesta através da revelação de uma poderosa mensagem para nos salvar. Então, a chuva serôdia, primeiramente, é a última mensagem. Chuva serôdia, chuva última chuva. Então, se você distorce o texto de Ellen White de tal ponto de entrar em contradição com a palavra de Deus, com a Torá, em Moisés, Pentateuco, então você não está sendo guiado pelo mesmo Espírito de Moisés, que guiou Moisés, o Espírito também que guiou Ellen White, sendo ambos profetas. E ela continua orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Que a luz, a mensagem do outro anjo, vem com luz, com mais luz. E é isso que ela quis dizer.
Irmão White, a senhora pensa que o Senhor tem alguma luz nova e mais intensa para nós? Ela não fica assim na dúvida, dizendo eu não sei, não sei o que dizer. Ela não falou isso. Ela diz, claro, claro que tem uma luz nova e mais intensa, com toda certeza, e que há uma verdade preciosa a ser desdobrada, a ser revelada. Então, mais na frente, ela vai orar, ela vai dizer a você e eu, orai pela chuva serôdia. Ela está dizendo para você, pastor, tem que orar pela chuva serôdia, mas de forma inteligente, não pensar somente no poder para fazer milagre, para pregar o evangelho. Não. Primeiro, chuva serôdia é a última mensagem que vem para preparar você, querido pastor, com essa mensagem. Vem para preparar você, querido ancião, querido diácono da igreja, querido irmão fervoroso, sincero. Deus te ama, Deus nos ama, Deus quer mais luz para você e para mim, para a sua amada igreja. Louvado seja Deus por isso. Oh, meu querido, essa é a pura mensagem do selamento. É a última mensagem, e onde quer que essa mensagem é pregada, vai acompanhada também com a chuva temporã, com a mensagem anterior. Oh, sim, que é a luz do anjo que se une ao terceiro. Veja, que se une ao terceiro. Ou seja, a última chuva, a chuva serôdia, está unida com a mensagem anterior. Agora, se você está ouvindo algumas mensagens separatistas, de irmãos adventistas que tá tirando você da igreja, que estão tirando vocês da igreja, tenha certeza que eles não têm a última mensagem. São impostores. Aqueles que estão tirando você da amada igreja do Senhor. Não existe duas igrejas adventistas. Não existe duas Laodiceias. Existe uma. Uma. E tem várias fake por aí. Fake. Laodiceias fakes. Que não são as verdadeiras. São impostores. Eles se separaram da igreja adventista. Fizeram outra organização deles por aí. Outra igreja e se dizem adventista. Mas não vão para a igreja adventista, a oficial. A igreja adventista oficial, aquela que recebeu os testemunhos, aquela que foi fundada no dia 21 de maio de 1863. Essa é a oficial. Essa é que é Ellen White, Thiago White, Uriah Smith, os pioneiros adventistas. Essa é a oficial. A igreja onde a mensagem da justificação pela fé foi rejeitada, de John C. Wagner. Essa é a oficial. A igreja cujo presidente mundial é pastor Ted Wilson. Essa é a oficial. Se alguém diz que é outra, fala para essa pessoa que precisa acordar, porque não existe duas Laodiceia. Existe uma. Existe uma igreja adventista oficial, reconhecida por Deus, por isso Deus enviou a mensagem da vara do pastor nela. Deus enviou essa mensagem do selamento para ela. Não para as outras. Elas não têm. As outras não têm. É prova do que elas não são. São fake. São falsas. Estou falando das outras igrejas adventistas que andam por aí. Outros grupos separatistas, tirando a igreja, tirando o povo da igreja adventista e levando-os para outros grupinhos separados do corpo de Cristo. Fala para esses irmãos, eles têm que voltar, porque diz que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro, resplandeça sobre mim, resplandeça, que se une. Então, também os pastores adventistas têm que se preparar para mostrar aos irmãos que se desviam do corpo de Cristo, para mostrar que realmente existe uma igreja adventista, uma só. Igreja adventista do sétimo dia, né? Fundada por Deus através da profecia. Em especial a profecia das 2.300 tardes e manhã. Os milenitas falharam. Com a grande decepção, surgiu
um grupinho de irmãos que continuaram estudando a palavra, e daí Deus agraciou eles, dando mais luz, a luz do santuário, a luz do sábado, a luz da reforma da saúde, a luz da reforma do vestuário e mais profecias sobre a marca da besta, enfim, as profecias finais. Mas a mensagem não era completa. Ela não diz, tem que orar mais, orai pela chuva serôdia, amém? Aleluia, tem que orar mais. Vocês têm que orar mais. E graças a Deus, Deus enviou a última mensagem. E onde veio a mensagem? Onde foi que veio essa mensagem? Veja, ela não veio para esses grupos separatistas. A mensagem veio exatamente na amada igreja do Senhor, adventista do sétimo dia. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos adventistas que atacam a igreja. Eles têm prazer de atacar a igreja adventista. Não sei que tipo de adventistas são. Tem prazer de atacar a igreja, tem prazer de dizer que a igreja é Babilônia, tem prazer de denegrir a imagem da igreja adventista. Eles não são os verdadeiros irmãos. São aqueles denegridores que denigrem a imagem da casa de Deus. Mas, graças a Deus, a mensagem do selamento não vem para denegrir. Vem para fortalecer, para dizer, a vitória é nossa. Vamos vencer. Esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre 144 mil soldados adventistas do sétimo dia, autênticos e leais, fiéis a Deus. Sim. Meus queridos, falando desse trigo que vai ser selado, veja só como diz a palavra de Deus. O semeador, o lavrador do campo. Assim, os servos do dono da casa vieram, a casa e a igreja, e disseram a ele, Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo, Senhor, na tua igreja? De onde então vem esse joio? Não semeaste tu boa semente no teu campo? Quem foi que semeou o trigo, a boa semente? Jesus. Então ele é o semeador, o lavrador aí, que semeia no campo, né? E ele respondendo em Mateus agora, eu acabei de ler Mateus 13, 27, agora vamos ler Mateus 13, 37. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então é ele que semeia a boa semente, certo? Então, nesse caso, nesse sentido, esse semeador é o mesmo lavrador. É ele que semeia. Ele também que envia a chuva, temporã, serôdia. Ele que envia as mensagens através do seu Espírito, o Espírito Santo. Então, em Tiago, capítulo 5, verso 7, sede, pois, paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. E esses irmãos são quem? Quem são esses irmãos aí? Na linguagem de Tiago. Sede paciente, irmãos. Quem são esses irmãos? Você tem que ver como que começou o livro. Lembra que estou lendo Tiago, capítulo 5. É o último capítulo. Tu tem que voltar para o primeiro capítulo. Porque diz assim, sede paciente, pois, irmãos. Quem são esses irmãos? Tiago 1, verso 1 diz, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Ele está cumprimentando os irmãos das 12 tribos. Não sei se você concorda comigo. Seja paciente, irmãos. Irmãos quem? Os irmãos espalhados das 12 tribos de Israel. Ok? Mas, irmão, como assim? Não entendi. Será verdade? Bom, espera a ressurreição e pergunta para Tiago. Mas para mim ficou bem claro. Ficou bem claro. As 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Esses irmãos são aqueles descendentes que nos últimos dias iriam experimentar a chuva temporã e serôdia. Vamos ler o verso. Sede, pois, paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. Então, esses irmãos têm que estar ali até a vinda do Senhor.
a vinda gloriosa do Senhor Jesus, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. O precioso fruto da terra. Ou seja, a preciosa colheita da terra. E o aguarda com longa paciência. Então Jesus está aguardando essa manifestação, está aguardando ver o precioso fruto, a preciosa colheita da terra, com muita paciência, com longa paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então, aquela geração de irmãos que estariam vivendo perto da vinda do Senhor, daí vem advento do Senhor, adventista, essas pessoas estariam vivendo no tempo do segundo advento, adventista, são irmãos e são também descendentes das 12 tribos de Israel que andam espalhados no mundo inteiro. Eles iriam experimentar a chuva temporã. Então, não podem ser somente os discípulos lá atrás, não podem ser os discípulos de trás, porque eles não experimentaram a chuva serôdia, mas esses irmãos experimentariam a chuva temporã e também a serôdia, a última mensagem. Os únicos que verdadeiramente, que são chamados irmãos, que estão vivendo perto do segundo advento, então são adventistas, e que têm a mensagem do selamento dos 144 mil, e eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Gad foram selados 12 mil, da tribo de Ruben foram selados 12 mil, e por aí vai. 144 mil selados das 12 tribos de Israel. São aqueles irmãos que estariam vivendo no tempo do advento do Senhor, adventistas, que tem a mensagem do selamento dos 144 mil, que tem a mensagem da chuva temporã e serôdia, que tem a mensagem de Jeremias que diz, orai pela chuva serôdia. Então você e eu somos esse povo que Tiago está falando. Oh sim, meus queridos, não podemos pegar a palavra de Deus e ler de forma aleatória. Vocês acham que Tiago estava assim, bêbado ou dormindo, que não sabia o que estava dizendo? Claro que sabia o que estava dizendo. Além disso, Tiago vai falar de uma lei do julgamento? Sim, no capítulo 2. Tiago vai falar dos 10 mandamentos. Qual igreja hoje que tem a mensagem das 12 tribos de Israel, que tem a mensagem do selamento deles, que está vivendo perto da vinda do Senhor, que diz, seja paciente, pois até a vinda do Senhor, um povo que estaria vivendo pouco antes do segundo advento, são adventistas, guardam a lei de Deus, de Tiago capítulo 2, tem a mensagem da chuva temporã e serôdia, que são linguagem da igreja adventista do sétimo dia. Então Tiago capítulo 5 está falando com você e eu, está falando aos adventistas, aos irmãos adventistas do sétimo dia, tendo a mensagem da chuva serôdia, da chuva temporã e serôdia. Isso é muito... A Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro de surpresa, é uma caixinha de surpresa. Não leia a Bíblia de forma aleatória, porque é o livro dos livros. O livro dos livros. Preparando essa mensagem hoje à tarde, estava preparando essa mensagem, eu me senti acompanhado pelos anjos do Senhor. Senti algo tremendo, uma alegria, a companhia dos santos anjos. Preparando, escrevendo, buscando os textos. Uau! É uma experiência muito maravilhosa. E passando a mensagem ainda, você mais de novo, você experimenta essa alegria. Você experimenta a presença dos santos anjos, de seres celestiais, te acompanhando. Tanto na pregação como na preparação e antes da pregação. Orando e pedindo a Deus a sua companhia. Então o lavrador aqui do campo, que semeia boa semente no seu campo, Cristo Jesus, o Filho do Homem, ele espera com longa paciência o precioso fruto
E esse precioso fruto, os primeiros, vai ser as primícias, 144.000. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, as 12 tribos que andam dispersas no exterior. Saudações! Essas 12 tribos de Tiago são as mesmas 12 tribos de João no Apocalipse, e são as primícias da grande colheita, do precioso fruto da terra, aqueles que vão experimentar a chuva temporã e seródia. Tiago 5, verso 7, Tiago 1, verso 1, Apocalipse capítulo 7, verso 4, Apocalipse capítulo 14, verso 4. Assim diz o Senhor, e assim será, e assim está sendo. Está sendo assim. Sim, está sendo assim. Nós temos a mensagem do selamento. Temos a mensagem do selamento dos 144.000 de todas as tribos de Israel, Tiago 1, verso 1. Temos a mensagem que o precioso fruto da terra que o lavrador Jesus está esperando, aguarda com longa paciência. Esse precioso fruto tem que experimentar a chuva temporã e seródia. A igreja adventista do sétimo dia deve receber essa poderosa mensagem. Tem que receber essa mensagem. E essa mensagem para você, pastor, você diácono, você membro da igreja adventista. Sim, é para você. Não diga que é uma mensagem para te atacar. Não é para te atacar, não, essa mensagem. É para te salvar. Uma mensagem bíblica dessa é para te condenar. Deus te livre. Mas se você rejeitar hoje, amanhã ela vai te enfrentar no juízo. Então não rejeite. Não rejeite dizendo que aquele que está passando aí não é teólogo, não é tal. Não, analise. Analise. Com cuidado. Com cuidado. Apocalipse 14, verso 4 diz: estes foram redimidos dentre os homens como sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então são as primícias do precioso fruto da terra. Esses 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Tiago 1, verso 1, Apocalipse 4. Apocalipse capítulo 4, capítulo 7, verso 4, 14, verso 4, e Tiago 5, verso 7, que o precioso fruto da terra, né, que deve receber a chuva temporã e seródia. Sim. É. Agora vamos ver como Ellen White fala dessas primícias. Olha como Ellen White fala dessas primícias. Diz assim: as primícias deviam ser, agora vou ler no Patriarcas e Profetas, página 386. Página 386. Ok? As primícias deviam ser apresentadas diante do Senhor no santuário e eram então dedicadas ao uso do sacerdote. Então Deus dizia: olha, as primícias têm que ser consagradas ao Senhor, apresentadas diante de Deus no santuário. E depois ser dedicado ao uso do sacerdote. Eles têm uso sacerdotal. Ser dedicado aos sacerdotes. Esse é o propósito das primícias. E o que mais ela diz? Vamos aqui. Isso é muito importante que eu vou ler aqui. A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães ázimos. O primeiro e sétimo dia eram dias de santa convocação. Estou lendo no Patriarcas e Profetas, página 396. Patriarcas e Profetas, 396, parágrafo 1. O primeiro e o sétimo dia eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No segundo dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina. Outro dia eu vou falar da cevada, tá? Outro dia vamos falar da cevada. Tem uma mensagem aí bem profunda aí, mas não vai ter tempo para entrar. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina. E no início da festa estava começando a amadurecer. O molho deste cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus.
em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. Qual é a cerimônia que tem que ser feita? Tem que apresentar as primícias. Tem que agitar diante do altar, né? O molho desse cereal era movido pelo sacerdote diante do altar. As primícias têm que ser apresentadas diante de Deus. Quando? Na Páscoa. A Páscoa era seguida pelos 7 dias das festas dos pães asmos. No segundo dia da festa, ou seja, pouco depois da Páscoa, as primícias da ceifa do ano. Eu estou lendo muito devagar porque aqui tem uma grande verdade aqui. Uma grande verdade aqui. As primícias da ceifa, da colheita, da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. Qual é o significado da Páscoa? Lógico, o significado da Páscoa, Jesus morreu por nós, morreu na semana da Páscoa, sim, nós sabemos disso. Mas qual é o significado da Páscoa para nós agora, no tempo da chuva serôdia? No final dos tempos, qual é? Vamos ler agora, vamos ler. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 505. 505. Olha só o que diz. Veja que era na Páscoa que eram apresentadas as primícias. Na Páscoa. Ou seja, passava o dia da Páscoa, né? E daí era seguido por 7 dias das festas. Aí nesses dias era apresentada as primícias perante Deus. Certo? E Leonel, tem prova aí na Bíblia? Claro, está na Bíblia, está em Êxodo. Explica bem. Ellen White explica ainda em Patriarcas e Profetas, página 396. Estamos chegando na parte crucial do nosso estudo. Crucial. Então, a Páscoa primeiro e depois as primícias sendo apresentadas. Certo? Concorda comigo? Primeiro a Páscoa. A Páscoa era seguida pelos 7 dias das festas dos pães asmos. O primeiro e 7º dia eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No segundo dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. Ok, as primícias eram apresentadas. O que quer dizer isso? Vamos agora ver. Quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito. Estou lendo aqui Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 505. Quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito, ele ordenou aos israelitas que recolhessem os seus filhos espalhados entre os egípcios e os reunissem em suas próprias casas e assinalassem com sangue os umbrais de suas portas, para que o anjo destruidor, ao passar, visse o sangue e passasse por alto essa casa. Era trabalho dos pais reunir os filhos. Este é o seu trabalho, é meu trabalho, é o trabalho de cada mãe que crê na verdade. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Tanto adultos como jovens. Quando foi que aconteceu? Quando foi que aconteceu o anjo destruidor? Quando foi que aconteceu ali a morte dos primogênitos? Na Páscoa. Então a Páscoa é a purificação da igreja. Aqueles que não são selados, como foi no caso dos umbrais das portas dos egípcios, que não foram assinalados pelo sangue, ou selados pelo sangue do cordeiro, foram exterminados. Aqueles que deixam de suspirar e gemer, não vão receber o selo de Deus, vão perecer. Os acãs vão morrer, os acãs na igreja vão perecer. Aqueles que não suspiram, não gemem,
O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Disse-lhe ele: passai após ele na cidade e feri, não poupe vosso olho e não vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres até exterminá-los, mas não vos chegueis perto de nenhum homem que tiver o sinal, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6. Sim? Então a Páscoa aí, no antítipo agora, nos últimos dias, não só significa que Jesus morreu na cruz, não é só isso. A Páscoa é uma separação, haverá uma destruição. Ela não compara quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito. Ele ordenou aos israelitas que recolhessem os seus filhos espalhados entre os egípcios e os reunissem em suas próprias casas e assinalassem com sangue os umbrais de suas portas, para que o anjo destruidor, ao passar, visse o sangue e passasse por alto essa casa. Era trabalho dos pais reunir seus filhos. Este é o seu trabalho, é o meu trabalho, é o trabalho de cada mãe que crê na verdade. E daí, com essa destruição, o que vai acontecer? Com a destruição de Ezequiel 9, aparecem as primícias da ceifa do ano, ou seja, da reta final da história, aparecem e são apresentadas perante Deus. Então haverá sim uma réplica, um antítipo do que aconteceu no Egito, igual naquela época apresentavam as primícias perante Deus. Jesus vai apresentar perante o Pai. Vai apresentar perante o Pai as primícias da Páscoa antitípica na reta final da história, os 144 mil primícias. E ele não diz que antes dessa cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita, porque primeiro eles têm que ser apresentados perante Deus, após a Páscoa antitípica, após a eliminação de todos aqueles que não colocaram o sangue do Cordeiro sobre as umbrais de suas portas, e as suas portas simbólicas, no caso, que se refere às suas testas, aqueles que não receberam o sinal do anjo, como diz Ellen White. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos aqueles que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Testemunhos para a igreja. Testemunhos para a igreja, volume 5, página 505. Agora, você crê nisso aqui? Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio. É a Páscoa antitípica. E nessa Páscoa, diz Ellen White, diz patriarcas e profetas, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas. E nessa Páscoa antitípica, as primícias da ceifa do ano serão apresentadas. 144 mil primeiros frutos. E com eles, já apresentados, Deus vai dizer agora, podem fazer a colheita. Aleluia! Amém! Podem fazer a colheita. Vão lá reunir a grande multidão inumerável de todo mundo. Mas será que será que o estudo continua com esse processo? Vamos ver o que diz Ellen White. Olha só, agora vamos patriarcas e profetas, página 396. Eu falei para vocês que o estudo ia ser profundo, muito profundo. É a chuva serôdia, juntamente a temporã, os escritos de Ellen White, juntamente com o ensinamento da mensagem do selamento. Com os ensinamentos da mensagem do selamento. Você junta ambas, você tem a chuva temporã e a serôdia. Sim, cumprindo Tiago capítulo 5, verso 7. Que o lavrador espera o precioso fruto da terra, a colheita da terra, e aguarda com longa paciência até que o próprio fruto receba a chuva temporã e a serôdia. Tiago 5, verso 7. Sim, e Tiago está falando a esses irmãos
perto da vinda do advento do Senhor, do segundo advento, e esses irmãos são as 12 tribos espalhadas, os irmãos que têm a mensagem na reta final, os irmãos que têm a chuva temporal Soródia, você e eu, adventistas do sétimo dia, que estão recebendo essa mensagem poderosa, muita luz mesmo, luz profunda. Agora, depois da Páscoa, o que acontecia? O que acontecia? Aí está a bomba. Segura aí, a bomba vem, segura. Depois da Páscoa, o que acontecia? Olha isso que diz Ellen White. 50 dias a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecostes. Opa! Amém, Senhor. Primeiro, purifica a igreja. Apresenta as primícias. Aí vem o Pentecostes. Pentecostes é o quê? Pregar a mensagem no mundo inteiro. Gente, se você diz que Ellen White não está inspirada, e se você diz que a mensagem do selamento não está intimamente ligada com a mensagem de Ellen White, acho que você não sabe ler português. Me desculpa, você não entende português. Olha, eu não sou nativo de português, né? Vocês podem perceber isso no meu acento, né? No meu sotaque. Mas eu entendo claramente português. Eu entendo perfeitamente o que Ellen White está querendo dizer. O que o Espírito Santo está dizendo através dela. Primeiro vem a Páscoa, claro. A apresentação das primícias depois de. E essa Páscoa é nada mais nada menos para nós, no antítipo agora, nos últimos dias. É o anjo destruidor colocando o sinal na testa de todos aqueles que estão suspirando, gemendo. E o anjo destruidor vai destruir os acãs na casa de Deus, na sua amada igreja. Todos os acãs, todos os adventistas mornos, satisfeitos com suas teorias sem pé sem cabeça, esses que não querem nada com nada, que contaminam a casa de Deus, que não se humilham diante de Deus, que rejeitam a mensagem de Deus, infelizmente, eles serão destruídos. E o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. E daí saem quê? Aí Deus apresenta ao mundo, ao universo, ao Pai primeiro, ao Pai, ao universo e ao mundo. De repente você vê 144 mil soldados selados, invencíveis. E são eles que recebem quê? O Pentecostes. 50 dias depois, a partir da oferta das primícias. No nosso caso, das primícias dos 144 mil. Vinha o Pentecoste também chamado a festa da ceifa, a festa da colheita. Tem que sair fazer a colheita, tem que ir pregar a mensagem de Deus no mundo inteiro, tem que ir espalhar essa poderosa mensagem em todas as línguas, em chinês, coreano, haitiano, francês, brasileiro, inglês, enfim, tem que ir lá em todos os idiomas da terra, porque é chamada a festa da ceifa, a festa da colheita. Patriarcas e Profetas, página 396. Grave esses textos na mente de vocês. Gravem. Porque depois vai vir Satanás e vai dizer, olha, o cara até se emociona. Ele se emociona. Ele fica feliz dizendo aleluia. Mas sabe, essa mensagem não tem nem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça? Eu me emocionando por nada? Gente... Aqui está, vocês são de fala portuguesa? A sua língua é português? Sim, o Pentecoste também é chamado de quê? Festa da ceifa, festa das semanas. Claro. Como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, 2 pães assados com fermento eram apresentados diante de Deus. Depois vamos falar desses 2 pães. Depois falaremos sobre isso aí. 2 pães. O Pentecoste ocupava apenas um dia que era dedicado ao culto religioso. E depois, o que acontece? Será que termina lá com o Pentecoste? Não termina. Tem mais uma festa. No 7º mês vinha a festa dos tabernáculos, ou da colheita. Esta festa reconhecia a generosidade de Deus dos produtos do pomar, do olival e da vinha. Era a reunião festiva encerradora do ano.
No nosso caso, a reunião festiva encerradora do tempo da graça. Porque o ano de agricultura de 12 meses também reflete todas as fases do tempo da graça. Desde a colheita até a ceifa. Todo. Mas esse é outro estudo. Os 12 meses aí dividido, começando com o primeiro mês e tal. Todos os meses. Estudando. É importante isso aí também. Outro dia vamos fazer o ano bíblico, o ano sagrado. Começando com abril, que é o primeiro mês, e vai até março, que é o último mês. Mês bíblico, tá? Bíblico, não o calendário pagão católico. Não o calendário pagão católico. Estou falando do ano bíblico, do ano sagrado, né? Que começa com abril e termina com março. Ok. Então a terra havia outorgado o seu produto, as colheitas estavam guardadas no celeiro, guardadas onde para nós? No reino. Os frutos, o azeite, o vinho estavam armazenados, as primícias reservadas, e agora o povo vinha com seus tributos de ações de graças que os haviam assim abençoada, né? Ação de graças a Deus que os haviam assim abençoadas. O que mais? Finalizando agora. Ela não diz, a festa dos tabernáculos, que segue, né? Pentecoste depois, né? Não era apenas comemorativa, mas também típica. Então, se era típica, tem que acontecer algo no anticipo. Era típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara, o lavrador, o Senhor da seara, enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Essa é a separação? Grande separação final? Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Então, você acha que essas festas lá do passado eram só coisas lá que se cumpriam em Jesus? Depois de Jesus, mais nada. Mais nada? Me explica a Páscoa, então. Me explica o Pentecoste. Me explica a festa do tabernáculo, que ela diz que não era somente comemorativa, mas também típica. Apontava para o grande dia quando Deus enviaria seus ceifeiros para ajuntar o joio em molho para fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Quando que Deus vai fazer isso? Não é no dia da separação? Todos os ímpios serão destruídos. E eles se tornarão como se nunca tivessem sido. Obadias tal, Obadias 16 e tal. Assim finalizamos, né, com essa última mensagem, né? Ok? Deus abençoe vocês, meus queridos. Uma mensagem muito profunda. Eu sei que é profunda, mas analisem, ouçam esse áudio várias vezes. Não é nada para desviar vocês. A chuva é a palavra de Deus. A chuva vem para te abençoar, para te fortalecer como planta, como árvore do Senhor, como seu plantinho, como sua planta, sua plantinha. Ok? Como diz o Salmo 1, será como árvore plantada junto a correntes de água. Então você está sempre formosa, linda, formoso, forte e lindo no Senhor, forte, preparada para a grande obra que Deus tem para nós. A chuva é a palavra de Deus. Chuva serôdia, últimas palavras, últimas doutrinas, última mensagem. Ela não tinha essa última mensagem, ela mesmo manda o povo a orar pela chuva serôdia. Ela manda mesmo. Nós precisamos orar. Então ela pediu ao povo orar pela chuva serôdia. Ela também diz que ela não tinha a última mensagem, que tinha outra luz mais intensa, mais profunda. E essa luz que você está ouvindo pela primeira vez, talvez pela primeira vez, mas é uma luz profunda, mais linda. Então não rejeite essa mensagem, ela vem para te purificar, te preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Que Deus vos abençoe ricamente, você e sua família. Agora vamos nos colocar de joelho e clamar a Deus para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus,
Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pela mensagem desta noite. Uma mensagem poderosa, embasada na Bíblia e no espírito de profecia. Muito obrigado porque o Senhor enviou essa maravilhosa mensagem para teu povo, para a tua amada igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a oficial, a única que o Senhor reconhece como Laodiceia. Não existem várias Laodiceias. Não existem várias igrejas adventistas do sétimo dia. Existe uma única que o Senhor reconhece, fundada no dia 21 de maio de 1863. Ela recebeu luz, mensagem, os testemunhos da tua serva Ellen White. Recebeu ensinamentos e hoje é uma das maiores denominações no cristianismo. Oh, Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo. Abençoe também essa igreja, abençoe os pastores, os anciãos. Abençoe, por favor, o teu povo, Pai querido. Sela o teu povo. Intervenha na tua amada igreja, Senhor. Aqueles nossos irmãos das outras igrejas ainda, da Batista, Assembleia. E um dia, Senhor, também serão alcançados com a completa verdade da palavra de Deus no grande dia da colheita final. Oh, Senhor Deus. Abençoe eles também, Senhor, teu povo de fora. Abençoe também aqueles irmãos da tua amada igreja, a igreja adventista, que estão saindo das tuas fileiras para se separar do teu povo, indo por outros caminhos, não tendo a verdadeira mensagem da chuva serôdia. Eles não entendem. Senhor, tem misericórdia dos sinceros, daqueles realmente que querem ser salvos, mas que foram enganados por líderes que pregam inverdades, que muitas vezes atacam a igreja adventista, chamam ela de Babilônia. Tenha misericórdia, Pai querido, dessas almas enganadas. Oh, Senhor, não deixe teu povo ser enganado, por favor, Senhor. Salve-nos dos erros, dos enganos dos últimos dias. Que possamos firmar os nossos pés na rocha imutável da Bíblia e do Espírito de profecia, que nunca erra. Oh, Senhor, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Cada pessoa que teve o cuidado de ouvir esse áudio até o final, que tua bênção, tua paz repouse sobre essa família, Senhor. Salve nossos filhos, salve-nos, Senhor, de nós mesmos. Salve-nos dos pecados acariciados, secretos. Salve-nos, Senhor, desses males. Perdoa-nos, tira esses males de nós. Que os demônios sejam derrotados, que o sangue de Cristo possa prevalecer acima de qualquer desígnios maléficos. Que o sangue de Cristo prevaleça, que o sangue do Cordeiro nos salve, hoje e sempre. Prepara os 144 mil do teu servo Tiago, que diz aos 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Nós andamos em todos os países, nós que suspiramos e gememos por causa das terríveis abominações praticadas na tua amada igreja. Salve o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da igreja adventista do sétimo dia. Que Satanás não venha destruir essa igreja por dentro, mas que Satanás possa ser destruído, derrotado. Derrotado como ele já foi na cruz. Ele será totalmente derrotado na reta final. E a sua sorte será ser queimado por ser o grande rebelde, o mentiroso, o pai da mentira. O autor de todas as desgraças que existem no universo, autor da mentira, autor dos enganos, autor da morte, ele que veio com todas as coisas sem necessidade, sem condições, porque o Senhor é o Deus de amor, mas ele se rebelou contra ti, Senhor. Ele se rebelou contra ti. Então, Senhor, ajuda-nos a não nos rebelar contra a tua palavra, que possamos ser humildes na tua presença. São os favores que nós te pedimos. No poderoso sangue de Cristo Jesus, a ele seja glória e honra pelos séculos dos séculos. E teu povo, a tua igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Deus.